Boa noite. Vamos ver, parece que está tudo certo aqui. A minha luz não ficou exatamente como eu gostaria, até por isso deu uma atrasadinha aqui, mas vamos seguir aí pra gente não atrasar muito, né? Tem bastante coisa pra falar aqui hoje. Primeiramente, sejam bem-vindos quem já tá no Método Fiore, né? Fiquei bem feliz, tinha gente que tava com o e-mail, o WhatsApp preparado lá nos primeiros minutos. Então, bastante feliz com a animação de vocês, né? Com essa ansiedade também. Fico bem contente com isso. Tem gente que já tá me acompanhando em outros cursos e entrou no método também, então muito feliz também. Para quem não sabe, eu tenho um projeto que é o Biblioteca de Xadrez, que foi como eu comecei no Instagram. A ideia era ter um perfil em que se falasse de livros de xadrez, mas a coisa foi tomando uma proporção muito maior e eu fui ampliando a ideia, né, não só de falar de livros, até porque tem várias questões sobre a questão dos livros, né? A gente tem muito conteúdo e é muito difícil conduzir esse conteúdo sem o direcionamento, por isso eu não falo somente de livros hoje. Mas o projeto Biblioteca de Xadrez ele se mantém e é por onde eu faço os meus cursos, né? Os cursos de xadrez, para além do método Fiore. E aí a gente já teve curso sobre Bob Fischer, que tá como bônus para turma de iniciantes, curso de Capablanca, sobre as partidas do Capablanca, curso de tomada de decisão, curso de estratégia, que é o bônus dos intermediários, curso de meio jogo. Então, curso de ataque, né? Passamos pelo Paul Morphy, Efim Geller, Judith Polgar, né? Grandes jogadores de ataque. Então, tem uma série de cursos aí. E a ideia é que também o método Fiore, ele cumpra com duas questões, né? Uma que é três questões, eu diria. Uma que tem a ver com a dificuldade que algumas pessoas têm de adquirir alguns cursos na internet e não conseguir dar conta deles, porque são cursos voltados para jogadores mais avançados. E aí o método Fiore, por isso que ele é dividido em duas turmas diferentes, uma de iniciantes e uma de intermediários. A ideia é munir vocês, né, de ferramentas para dar sequência. E aí a segunda questão tem a ver com isso, né? Não é um curso somente de xadrez, por isso que eu tenho falado bastante, né? Vai além do xadrez. Porque ali eu quero falar de mentalidade, eu quero falar de consistência, eu quero falar de disciplina, para além de todo o conteúdo de xadrez que tá ali dentro, né? Todo mundo já recebeu a programação do curso, né? Tem 12 módulos bem completos ali para cada nível. Mas ele também vai dar ferramentas para que vocês continuem a estudar sem mim mesmo, né? A ideia não é manter vocês presos a mim, né? Tendo uma dependência das minhas aulas. Mas é claro que também cumprir com a gente conseguir nivelar, né, os alunos que acompanham os cursos lá da biblioteca também. Então o método, ele vai também para quem já me acompanha nesses outros cursos, vai continuar acompanhando, vai conseguir acompanhar os cursos com mais prazer, né? Essa ideia do xadrez contemplativo que eu gosto tanto, que é a gente conseguir analisar uma partida de xadrez como uma obra de arte mesmo que foi construída e de fato aproveitar, achar bonito, mas né, eu vou achar bonito se eu entender o que está acontecendo ali. Então, muito feliz, né, para quem tá nos outros cursos e tá entrando no método agora. Tenho certeza que nos outros cursos que serão lançados daqui para frente também, a gente vai se divertir ainda mais, né? E aquela ideia, meus alunos sempre têm condições especiais aí na aquisição dos cursos. Em algum momento eu pretendo criar uma comunidade mesmo, que ainda não foi possível, né? Eu gerencio tudo, eu gerencio o Instagram, eu gerencio as lives, eu gerencio os lançamentos, eu preparo as aulas, então acaba... Por isso que às vezes eu demoro um pouquinho pra responder lá no Instagram, né? Mas, enfim, a gente aos pouquinhos vai seguindo. Boa noite, então, sejam bem-vindos, também para quem tá chegando agora. A ideia é que, de novo, seja um bate-papo aqui. Eu trouxe bastante conteúdo, mas eu quero também que a gente vá conversando, que eu possa ir conhecendo vocês. E hoje o nosso tema central, então, é como estudar xadrez. A gente vai passar por algumas questões de como estudar de forma ampla.
né? Não somente o xadrez. Até porque, bom, para quem não sabe, né? Eu tenho 2 graduações, sou formada em 2 licenciaturas. Eu tenho, então, assim, questões de didática e de ensino e aprendizagem são comuns para mim, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz mais um curso de medicina chinesa que teve uma duração aí de quase mais uma terceira graduação, né? Então, assim, sobre ensino, aprendizagem e estudo, eu tenho muita coisa para dizer. Tentei condensar aqui no que é mais importante para que a gente possa direcionar para o xadrez especificamente. Então, boa noite aí para quem tá chegando, para quem deu oi no chat. Usem o chat, por favor, com muita tranquilidade pra gente conversar mesmo. Quero ouvir bastante vocês. Inclusive, a primeira pergunta é já para eu saber quem já estuda xadrez e como que estuda. Podem ir me contando aí, né, como que estuda, como se já organiza os estudos, né, se tem algum ritual para estudar, se tira uma hora específica do dia, ou se estuda quando dá, se só joga. Vão me contando aí no chat. E vamos lá então, né? O que a gente vai ver? Eu vou explicar 2 conceitos aí, né? Parecem 2 palavrões, andragogia e eutagogia, que são princípios que estão no meu método de treinamento. Eu vou contar para vocês o que eles significam, e a gente vai pensar nessa ideia também de como que a gente estuda cada fase do jogo. Mas já deixando bem claro que eu não vou aprofundar isso aqui. Isso aqui é a base. Vai ser a base, por isso que essa live ela não está aberta para todo mundo. Ela tá disponibilizada para quem tem interesse em entrar no método, porque ela é uma aula introdutória ao método. Aqui eu quero que a gente alinhe as nossas bases para quando as aulas segunda-feira chegarem, a gente ter isso tudo aqui já meio que organizado. Então as ideias lá de criação de hábito, organização da rotina, elas são a base pra gente organizar o nosso estudo. Agora a gente vai falar de estudo especificamente, para daí a gente começar com tudo na semana que vem, quando as aulas começarem a ser disponibilizadas. E aí, essa ideia de como estudar cada fase do jogo vai ser aprofundada nos módulos correspondentes lá dentro do curso. Beleza? Mas a gente vai passar fase a fase aqui nessa aula hoje também. Então, a Gabs tá me dizendo que já estuda xadrez com livros, estuda muito de manhã lá pelas 9 horas e também faz muitos problemas diários. Perfeito. Essa é a ideia principal, né? A gente dividir entre prática e teoria. Perfeito, é isso aí mesmo. Mas eu quero começar aqui com vocês já, né, com um questionamento de como, né, está o copo de vocês aí, né? Se ele tá cheio ou tá vazio. Não sei quem conhece a historinha Zen, né? É um conto Zen que diz que tinha um mestre japonês durante a era Meiji, ali um pouquinho antes do século XX, que ele recebeu um professor de universidade que foi lá tomar umas lições sobre o Zen com ele. E aí o professor chegou lá para esse mestre e começou a fazer uma série de perguntas sobre o Zen, né? Só que essas perguntas dele vinham de um aprofundamento intelectual muito grande, então ele já chegou sabendo muita coisa, né? Ele foi lá questionar, mas ele chegou sabendo muita coisa. Enquanto isso, o mestre Zen ia servindo o chá para esse professor. Ia servindo, chegou no limite da xícara e ele começou a encher e foi derramando e escorrendo o chá pela borda, né? O professor então pergunta pro mestre, né? Vendo aquele excesso derramado, ele falou: tá muito cheio, não cabe mais chá. Você não vai parar, né? E aí o mestre Zen responde, né? Como essa xícara aqui, você tá cheio de opiniões e especulações. Como que eu vou te ensinar alguma coisa se você não esvaziar a sua xícara? E aí essa é o primeiro questionamento que a gente tem que levar para tudo o que a gente for aprender. O teu copo, ele tá cheio ou tá vazio? Porque o que quer dizer isso, né? Se eu chego com um monte de certeza para tudo que eu vou aprender, eu não vou aprender nada. Então, se eu posso pegar uma aula de qualquer professor
aí da face da Terra, né? Posso pegar uma aula com o Magnus Carlsen lá, o campeão mundial, atual campeão mundial, e ele me ensinar, e se eu tiver, não, mas eu li o livro tal, eu já fiz não sei o que, eu não vou estar aberto pra ouvir o que ele tem a me ensinar. Então a primeira coisa é a gente se esvaziar. Nessa aula aqui, eu quero que todo mundo se esvazie. Significa que você vai desconsiderar o que você já sabe, o que você já aprendeu, o que você já faz? Não, mas isso tem que vir complementar a aula. Se a gente entra assim, não, mas eu faço dessa forma e o que você está falando está errado, vai dar ruim, né? A gente não vai conseguir dialogar, a gente vai ficar num embate aqui de quem está falando mais verdadeiramente e não vai avançar em lugar nenhum. Então a primeira coisa é todo mundo esvaziando as xícaras aí, tudo que já viu, já ouviu, pra gente poder seguir o nosso diálogo, e vai ser um diálogo mesmo, porque eu quero que vocês vão me contando aí o que vocês concordam, o que vocês já experimentaram e não deu certo, ou eu faço dessa forma e realmente me ajuda, ou já fiz e não deu, pra mim não deu, né? Vamos conversando. Mas a gente esvaziar é estar com a mente aberta pra aula aqui. E aí por isso que eu trago, todo mundo sabe, né, que eu tenho não só um passado, mas um presente muito vivo aí de circulação pelas artes marciais, né? Sou professora de taekwondo também. Então, pra mim é muito importante algumas questões que a gente aprende, eu vou falar lá no tatame, né? Mas que a gente aprende no dojo, né? Que a gente aprende durante as práticas marciais. E aí eu trouxe aqui os 5 espíritos do Budô, né? Que é o caminho do guerreiro. Lá na outra aula a gente falou, né? Daquela diferença entre guerreiro e soldado. E a gente vai usar essa metáfora aqui de novo para pensar, né, o guerreiro não como aquele que vai para a guerra, mas como aquele que se constrói, que pensa no ideal, que tem os seus princípios, né, que vai viver a vida com base nisso. E essa atitude que eu quero pra gente aqui no curso, pra gente ir em frente ao tabuleiro, né? Lembrando que o tabuleiro, né, o xadrez é uma batalha, então a gente vai levar isso. E aí tem, então, 5 mentes que a gente vai pensar, né, quando a gente vai treinar lá num dojo, né, num espaço de artes marciais, e que a gente vai pensar no nosso estudo aqui pro xadrez também. A primeira é o Shoshin, a mente de principiante, que é aquela ideia, que é o que eu tô comentando aqui, né, essa ideia do não conhecimento, né, é como se, embora eu já tenha estudado muito, embora eu já tenha lido muito, embora eu seja já muito expert em alguma coisa, eu vou estar sempre, quando eu for ouvir uma pessoa falando sobre aquilo que eu já sei, eu vou estar com a mente aberta, como se eu não soubesse, para eu estar preparada para ver as coisas pela primeira vez. É aquele estado, sabe, da criança curiosa, que fica encantada com o conhecimento? Porque mesmo que eu já tenha estudado um tema, a pessoa que estiver me ensinando, ela vai falar desse mesmo tema a partir das experiências dela. É sempre uma interpretação. Sempre. É sempre uma interpretação. Mesmo que a gente pode ter 3 pessoas falando do mesmo tema, com base no mesmo livro, com base nos mesmos exemplos, serão 3 explicações diferentes porque cada uma tem uma experiência. Então vamos, né, se abrir para ouvir a experiência de quem está ali do outro lado. Por isso que também eu tô falando isso como professora, quem vai estar passando lá os estudos para vocês, mas também como professora que sabe que aprende com os alunos. Então, hoje o método está estruturado da maneira como ele tá, porque eu ouvi os alunos da primeira turma, e porque eu ouvi os meus alunos particulares, e porque eu converso muito com o pessoal lá no Instagram. Então, é sempre nisso eu sempre tenho algo novo, né, pra ver, pra aprender, pra aprimorar. A segunda mente, né, o Zanshin, é a mente que permanece, aquela mente que ela tá sempre em alerta. Então, a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é que vocês não vão acreditar em tudo que eu disser. Não vão aceitar tudo que eu disser. Então, falar lá de esvaziar a mente pra aceitar o que eu tenho pra trazer não é, de fato, a postura lá do soldado de obediência, né? Eu quero o questionamento, eu quero o pensamento ali de crítica, eu quero que vocês não acreditem em tudo que eu disser aqui. Eu quero que vocês tirem as próprias conclusões de vocês a partir do que eu tô dizendo também, nessa ideia permanente do nosso diálogo aqui. Então, tem que ter um foco antes, tem que ter um foco durante e tem que ter um foco depois da execução ali, né? Se a gente for... a hora que for pro tabuleiro de fato, eu tenho que eu vou falar disso, né? Organizar o meu ambiente pro estudo. A hora que eu começar a estudar, eu tenho que estar 100% presente no estudo.
E depois que eu estudar, eu tenho que continuar presente nele, no sentido de que eu não tomei o conhecimento, guardei numa caixinha lá na minha cabeça e saí. Não. Aí que é o momento que o conhecimento vai de fato acontecer. Porque eu vou questionar aquilo, eu vou ver se não tem outra possibilidade, eu vou explicar pra mim mesmo com as minhas próprias palavras. Então é esse alerta contínuo também, né? E não acreditar em tudo que eu digo, nesse sentido de não é pra simplesmente aceitar, né? Ah, a professora Nabila disse, então isso é uma verdade. Não é esse o meu posicionamento, não é isso que eu quero aqui. A terceira mente é a mente vazia, né? É aquela mente que que ela não julga, ela se vê como um espelho, né? Então, geralmente, quando a gente julga alguém, a gente tá falando muito mais da gente mesmo do que da outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente se incomoda, aquela pessoa faz tal coisa, às vezes ela faz algo que eu também faço, né? É por isso que aquilo me incomoda. Então, é a gente tentar aprender, e aqui entra tanto eu quanto os colegas, né? Quando os colegas trazem algum tipo de questionamento, de dúvida, de comentário, a gente quebrar esse julgamento, né? A gente de fato aceitar aqui, né? Tentar conviver aqui a turma, né? Sem medo, sem raiva, sem ansiedade, né? Mais um espaço mais de acolhimento mesmo. Eu acho que os meus cursos sempre têm essa ideia, né? De todo mundo se sentir bem para inclusive errar. E errar muito e errar à vontade, porque a gente não tá aqui só para acertar, né? O acerto ele tem que ser a consequência do processo de aprendizado. Ele não tem que ser obrigatório, né? A gente vai aprender com os nossos erros, inclusive. É isso que eu vou defender sempre. Depois, a nossa mente inabalável, aquela mente que pode receber um ataque, mas ela vai manter uma postura e o equilíbrio. É a mente que vai errar e vai se manter plena ali para tentar acertar na próxima, para tentar aprender com o que errou e continuar, né? Que vai se manter, mas ela tá falando alguma coisa que eu não concordo. Me conta que não concorda, mas a gente vai tentar manter aqui, né, uma prática de diálogo sem violência, sem imposições e sem julgamentos, né? Então, uma relação mútua de envolvimento aqui e leveza. O último é mais para explicitar aqui, né, para trazer o que seria o ideal, né, mas é quando a gente é esse espírito purificado, seria ali um pouco a tradução, mas é aquele que juntou aquelas 4 coisas e consegue viver dessa maneira, né? Então, que nossa convivência, que o nosso aprendizado, que os nossos estudos de xadrez a gente consiga ter essa mente, né? Sempre aberta para aprender de forma diferente, sempre aberta para aprender coisas novas e aprender coisas velhas de formas diferentes. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aí no chat. O Eric disse que estuda comigo, estou organizando minha rotina para ver aulas, tá lá no Chessflix, fazer os exercícios e os temas táticos no Chess Tempo. Perfeito. É isso aí, né? Então tem as aulas semanais lá do curso, faz os exercícios e temas táticos. Maravilha, a gente vai falar bem disso hoje. Então, para começar aqui, o que eu pensei lá pro método, né? A maioria dos alunos do método são adultos. Os que não são adultos estão numa transição ali, né? Dos 14, 15 anos para cima, né? Adolescentes já estão ali no ensino médio, né? Então já começa a ter uma relação diferente com o aprendizado também. E aí o que acontece? A andragogia, ela é uma forma de pensar o estudo diferente da pedagogia, né? Que tem lá os pedagogos que ensinam as crianças. A andragogia a gente vai pensar no ensino dos adultos. E aí os adultos têm umas questões diferentes com o estudo, né? Uma delas é que o adulto ele precisa saber por que ele quer aprender aquilo. Por que ele precisa aprender aquilo? O que ele vai ganhar nesse processo, né? Em outras palavras aqui pra gente, seria se perguntar por que eu quero estudar xadrez? Vocês já se responderam isso pra vocês? Por que vocês querem jogar xadrez? Tem algumas pessoas aqui que eu conheço, né? Tem gente que quer disputar torneio. Tem gente que quer se divertir. Tem gente que começou a jogar xadrez pra desestressar, começou a perder, ficou estressado e agora quer aprender a jogar
melhor, né, se desenvolver para não se estressar mais. Então, por que você quer aprender, né? Não precisa ser como eu comentei na aula passada, todos os objetivos são nobres. Não precisa ser, porque eu quero ser mestre nacional, mestre FIDE. Não, eu quero porque eu já percebi, concordo com a professora Nabila, que quanto mais a gente estuda, mais a gente se diverte no jogo, né? Quanto mais estuda xadrez, mais divertido ele fica. Pode ser isso também. Mas vocês precisam responder para vocês por que é que vocês querem melhorar no xadrez. Né? Por que vocês querem estudar xadrez? Por que vocês querem entrar no curso? Né? O que motiva vocês? Isso é um primeiro princípio. O segundo princípio é que os adultos, eles são responsáveis pelas suas decisões. Né? A gente já não tem... quem é mais novo aí ainda tem ali pai e mãe, né? Mas conforme a gente vai crescendo, a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente faz. Então, os adultos querem também ser vistos e serem tratados como pessoas que são capazes de fazer as coisas independentemente. E é por isso que eu já disse lá no início que o meu método, ele não é um método para manter vocês dependentes de mim ou dependentes de um professor. Para mim, o papel do professor é conduzir e indicar caminhos. Porque o que acontece? Um professor não é que ele tenha verdade, ele sabe tudo. Uma professora, né? Mas é que a gente já percorreu um caminho, então eu tenho anos de estudo, eu estudei como que eu vou ensinar isso para vocês. Eu fiz cursos de formação de treinador, formação de instrutora. Hoje eu dou aulas também, né, de formação. Então a gente tem um papel do para que serve um professor e uma professora, para que serve um treinador e uma treinadora. Eu tenho experiência com os meus alunos, então, como eu comentei, né, de ter ouvido eles, eu consigo olhar para cada um que chega até a mim e indicar um caminho possível, porque eu vi várias pessoas percorrendo diversos caminhos e agora eu tenho uma visão de fora, né? Eu consigo indicar isso. Mas isso não significa que cada um aqui precise de mim. Né? Não significa que se não for comigo, vocês não vão se desenvolver. Não é sobre isso. O que acontece? O meu método, por exemplo, é que dessa experiência toda, da minha experiência pessoal, dos meus treinamentos, da parceria que eu tenho lá com o professor Gerson, eu vou construindo, né, uma visão e agora eu sistematizei no método. Né? Essa visão toda está sistematizada no método, que na verdade já é a segunda turma, né? A primeira turma foi lá em março. Então também é isso, eu não sei quando que eu vou abrir a turma novamente, mas agora, né, o método ele tem um formato diferente da primeira, por quê? Porque eu vi o que eu errei lá, o que eu acertei lá, e é um método novo agora, com essas questões todas. Mas eu tenho plena noção que todo mundo aqui consegue seguir sozinho, né? Essa é uma ideia. Vocês conseguem se autodirigir. Terceiro princípio, o papel das experiências. Para nós adultos, e conforme a gente vai crescendo ali no ensino médio, a gente já começa a questionar isso, né? As nossas experiências, elas vão nos ajudar no nosso aprendizado. Então, aquilo que eu já sei vai contar para mim no que eu estiver aprendendo. E se eu não souber como é que eu aplico aquilo na minha vida, vai ficar mais difícil de eu aprender. A gente começa a questionar um pouquinho mais, né? Mas tal coisa que eu aprendi na escola eu nunca vi na vida. Então, por isso que também, até nas escolas, isso tem mudado muito, né? De ter mudado a forma de ensinar justamente para que tenha mais conexão entre o que a gente vê em sala de aula e o que a gente vai usar na nossa vida cotidiana. E aí também aqui no xadrez, a gente vai passar, por exemplo, ali no método Fiore, por como que eu analiso as minhas próprias partidas. É preciso ver como é que as coisas estão acontecendo nas partidas de vocês, e por isso que vai ter exercício, né? É uma ativação prática em todas as aulas. Porque eu preciso que daquilo que você aprendeu, você consiga aplicar diretamente ali no momento seguinte, né? E aí é muito comum também nas aulas dos cursos que a gente vê um conceito lá no curso e durante a semana alguém me manda um print, me manda uma mensagem, eu consegui fazer aquilo lá que a gente viu no curso lá. Porque é quando começa, né, a fazer, aquilo começa a encaixar mesmo na vida ali cotidiana de cada um.
Tá fazendo sentido pra vocês? Vão me contando aí. O quarto princípio é essa prontidão, né? Então, que tem a ver ali com essas experiências também, né? As experiências passadas, mas aí aqui também a gente fica com vontade de aprender quando aquilo que a gente está aprendendo ela exige algo relacionado às situações reais do nosso dia a dia. Aqui, pra mim, faz sempre muito sentido na aprendizagem do xadrez a gente olhar para o xadrez como algo vivo, olhar o tabuleiro como algo que tem vida. É realmente uma batalha que está acontecendo ali. Quando a gente fala de preciso liberar as minhas peças, você olha para sua peça assim, né? Eu brinco bastante, principalmente com as crianças me ensinam muito sobre isso. Mas eu olho lá pro o meu bispo que não saiu para jogar ainda e eu pergunto: como você está? Você olha para aquele bispo e você vê ele te respondendo, é muito mais fácil você encontrar o que você tem que fazer com ele. Parece completamente ilógico, mas é essa ideia de fazer uma conexão mesmo com o que está acontecendo. O xadrez, ele é metafórico. O xadrez é um símbolo. O xadrez, ele representa situações da nossa vida, inclusive, e situações de uma batalha. E a gente precisa conseguir trazer isso para a nossa compreensão do jogo. Se vocês olharem os grandes mestres que jogam desde criança, muitos deles têm essa relação com o jogo. De fazer brincadeiras, né, de conseguir pensar metaforicamente, pensar através de piadas e situações engraçadas ali, dialogar com as peças mesmo. Então a gente tentar fazer a relação entre, por exemplo, o que é o cálculo de variantes no xadrez, se não aquele momento em que alguém chega pra você e fala assim: olha, sábado a gente vai fazer ou melhor, o que você quer fazer sábado? Você quer fazer isso ou aquilo? São dois caminhos, né? Aí você pensa, nesse caminho aqui, se eu seguir por esse caminho aqui, o que vai acontecer? A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, eu vou encontrar tal pessoa, lá, e vai acontecer tal coisa. Tá, isso aqui é uma variante. Vou pegar outra variante. Outra variante, outro resultado, né, que vai se abrindo, inclusive, em possibilidades. Duas variantes. Quando eu vou tomar uma decisão de qual lance eu vou fazer lá no xadrez, um cálculo, é a mesma coisa. Pra onde eu vou? Bom, se eu for pra cá, blá, 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 vai acontecer isso, chega lá naquilo, eu vou calculando. Ah, mas se eu fizer isso, blá, blá, logo, a minha decisão é essa. Não quer, às vezes, as duas estão certas, só que cada uma leva pra um caminho diferente. E aí vai de você escolher qual caminho você vai seguir. Na vida é a mesma coisa, né? Então, tentar trazer esses conceitos ali pra gente pensar também em como isso vai complementando a nossa vivência mesmo, né? Como que vai... E como que às vezes a gente toma... A forma de tomar uma decisão no tabuleiro é a mesma forma que a gente toma fora dele. Então, às vezes, pra eu mudar a minha forma de enxergar o tabuleiro, eu preciso mudar lá fora também. E aí isso vai impactar lá no jogo, né? Então, a gente... Por isso que o xadrez é muito criativo, por isso que ele é artístico também, ele não é só ciência, né? Ele tem uma camada de arte ali também, de criação, né? A gente poder ter essa relação ali com a vida também. Um outro princípio é dessa orientação, né? Que, da mesma forma, né, que o adulto aprende melhor se os conceitos estiverem apresentados, né, de forma contextualizada para alguma aplicação e utilidade. Então, vocês precisam, que é o que a gente vai fazer aqui, entender para que serve cada fase do jogo. Se eu entendo para que serve cada fase do jogo, eu vou conseguir entender como que eu estudo cada fase do jogo. E aí eu vou conseguir entender também o que eu preciso aprender em cada fase, não só em termos de temas, mas de fato, né, pensando para que ela serve. E aí quais são os princípios que estão em volta dela. A gente vai falar disso mais pra frente. Por fim, os adultos também são mais motivados a aprender quando a gente tem alguns valores, né? Ah, eu quero melhorar o xadrez porque eu quero melhorar minha autoestima, quero me sentir melhor vencendo partidas. Ah, não, porque eu acho que o xadrez me ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. Então, ou ele me ajuda na tomada de decisões. Enfim, né? A gente pode ter várias motivações.
E aí, isso aqui é, então, respondendo aquela... para vocês pegarem isso para responder aquela pergunta que eu deixei na aula passada, né? Qual é a motivação? Qual é o objetivo? Onde você quer chegar no xadrez? De novo, por que você está querendo estudar xadrez? Beleza? E aí, vamos seguir lá então. E agora o que é a tal da eutagogia, né? Outro palavrão aí. Eutus vem de alto. O gogia tem a ver com a guiança ali, né? A guia. Então, lá na pedagogia, que tem a ver lá com o ensino de crianças, o que acontece, né? É o professor, o educador, a educadora, que vai dizer o que é que você deve aprender e como você deve aprender. Então, essa é uma questão. Na andragogia, eu, como educadora, vou dizer o que é que você tem que aprender. Mas o como você vai aprender é você que vai buscar. Por quê? Porque é como se eu te desse os temas. Eu te dou lá vários temas. Mas você tem que buscar a forma. Ah, será que eu vou ler um livro? Será que eu vou buscar uma aula? Será que... É você que escolhe. Na eutagogia, é você que vai dizer o que é que você tem que aprender e como você tem que aprender. Ela acaba sendo complementar à andragogia. Então, como que tá o método Fiore tá pensado em relação a essas duas coisas? Uma que eu falei, que eu quero que quando o curso termine, vocês consigam dar os próprios passos de vocês sem precisar, sem ter a necessidade, né, de dar sequência em mais um treinamento. O que não quer dizer que eu quero que vocês não façam mais cursos comigo, não é isso, claro que não. Mas que a gente tenha uma relação nos cursos que seja diferente dessa relação professor e aluno, né, em que eu tô aqui e vocês estão aqui. Eu quero mais que seja a relação da troca. Que eu, né, lá no último módulo do curso, para todo mundo tem lá próximos passos. Que é isso, né? Como que eu conduzo vocês para os próximos passos para vocês confiando que chegando lá vocês vão ter a capacidade de seguir sozinho. Quem quiser continuar comigo, vai ser na contemplação. Vai ser nessa ideia da curadoria que eu vou fazer dos temas e das partidas nas aulas que eu organizo, nos cursos que eu organizo, nas minhas pesquisas, porque eu tô constantemente pesquisando livros novos, formas novas, né, de pensar o xadrez, partidas novas, enfim, temas novos, que às vezes não são novos, né, são novos do que eu ainda não apresentei, mas que já estão lá nas partidas do passado, inclusive. Então, é nessa ideia de a gente ter uma outra relação que não seja só da dependência do aprendizado, né? E aí isso eu pego com todos os meus alunos, inclusive com os meus alunos particulares que estão comigo já há bastante tempo, mas essa é a relação. O que a gente faz nas aulas? É tanto um direcionamento das partidas deles que eles estão jogando, né? Que eles têm jogado e vão surgindo dificuldades, como também tem aluno meu que estuda 3 horas por dia, todos os dias. Por que ele precisa de mim numa aula? Para refinar o conhecimento, para aprofundar algum tema, para ver um outro ponto de vista que ele, lá no tempo dele, que ele pegou um livro para ler, eu li outros 3, a gente complementar naquilo lá, aprofundar. Então, para mim, esse que é o papel do professor, aprofundar, complementar aquilo, mas não simplesmente só passar, né? Eu passo tudo, você pega e não questiona e vai seguindo simplesmente. Então, esse é o princípio. E aí, o como aprender, eu vou dar caminhos também. Eu vou indicar possibilidades de aprendizado de cada parte, inclusive para quem vai ganhar lá o bônus, né, dos 10 primeiros de cada turma, que ainda tem, tá? Não fechamos os 10 primeiros de cada turma, então ainda dá tempo de se inscrever no curso e ganhar o bônus, que eu vou dar a planilha de treinamento personalizada. Nessa planilha, eu vou indicar possibilidades de como treinar cada fase do jogo também, de acordo com aquilo que vocês já têm, né? Vocês vão responder um questionário lá, de acordo com o que vocês já têm. E a gente vai aprender na primeira semana ali pro curso pro intermediário na segunda semana, pro iniciante na primeira semana, que é como organizar a planilha de treinamento. Então, isso tá lá dentro do curso também. E aí, esse como organizar
tem várias formas. Eu vou apresentar algumas. Vocês vão escolher qual que vocês querem. Para além disso, vocês vão escolher qual é o melhor formato de seguir cada coisa. Ah, eu tenho dificuldade e não estou conseguindo fazer isso. Tranquilo, a gente vai seguir em contato, né? A ideia é que nessas 12 semanas e para sempre aí, a gente se mantém em contato. Então tá com dificuldade, manda e-mail, manda mensagem. Ou aulas ao vivo, todas as quintas-feiras, às 19h30. A gente vai juntos fazer essas construções. Tranquilo até aqui? E aí, para apresentar rapidinho, e aí a gente vai lá para a parte das fases do jogo. Se tiverem dúvidas, vão mandando aí. Então a primeira coisa para dizer aqui para vocês é que a gente tem, né, 2 turmas lá no método. Uma turma de iniciantes e uma turma de intermediários. E elas estão divididas justamente lá em relação aos temas de cada... Os princípios são os mesmos, mas são temas diferentes. Vou indicar para quem fizer o iniciante que depois faça o de intermediário, porque eles de fato têm uma lógica, né, sequencial. Para quem está no intermediário, começou as aulas, sentiu dificuldade, me avisa. A gente pode, né, ver que tipo de trocas a gente consegue fazer. Mas, principalmente, né, a ideia é que os temas dos iniciantes sejam meio que um requisito ali para os intermediários. Então, tem bastante coisa que tá lá, que quase tudo, na verdade, tá lá, não vai estar ali para os intermediários, né? Eu estou partindo do pressuposto que já sabem aquilo. O que não souber, vão me avisando, a gente vai conversando e vai afinando isso, alinhando isso. Então, o curso está estruturado em 12 módulos, que a gente passa por todas essas fases aí, né, do jogo. Abertura, tática, estratégia, meio jogo final, análise e cálculo. Então, as aulas vão ser sobre esses temas, cada módulo passa por um desses temas. Alguns deles vão se repetir, né? O tema é a fase do jogo, não o tema, né? São aulas diferentes toda semana. Eu prezo muito pelo conhecimento dos clássicos, né, os jogadores do passado, e o diferencial é principalmente a parte do extra tabuleiro, que é aquilo que está fora do tabuleiro. Então lá né, vai ter aula de finais, final de bispo, final de torre, final de dama, final de cavalo. Aí além disso vai ter uma aula lá, não vou lembrar da programação 100%, mas sei lá, uma aula de como lidar com as derrotas, né? Então essa parte extra, todos os módulos têm uma aula extra sobre isso. Exercícios em todas as aulas e as nossas aulas ao vivo quinzenalmente. Quinzenalmente justamente porque a gente vai fazer uma semana iniciante, uma semana intermediário, então vocês têm 2 semanas para juntar material, né? Para me mandar no formulário lá que antes das aulas ao vivo, para eu construir a aula com base nas dúvidas, nos comentários e sugestões de vocês. Então chegou lá o momento, gostei muito do assunto tal, mas eu não senti falta de tal coisa. Você pode explicar? Vai lá para aula ao vivo. Se, né, dependendo ali dos temas, eu vou fazer o esforço para contemplar tudo que vocês colocarem lá nos questionários. Beleza? E aí as aulas extras, né? Então meditação, o que estudar quando tá sem tempo, foco, lidar com derrotas, concentração, disciplina, resiliência, preparação de torneios para todo mundo, mesmo para quem não quer jogar torneio. Por quê? Porque quando a gente fala de preparação de torneio, a gente está falando de construir uma mentalidade que vai saber lidar com a adrenalina ali, né? Vai saber lidar com aquele momento das partidas mesmo, né? Os nervosismos que vão surgindo nas partidas. Então tem um módulo não, né? Tem uma aula extra de preparação para torneios em um dos módulos. E aí o mais importante aqui, que entra ali também aquela parte andragogia e etc., é que o método está bem estruturado. O método tem bastantes aulas. O método tem aulas das coisas mais diversas e realmente tudo que você precisa para sair do nível de iniciante, no caso da turma dos iniciantes,
ou para você aprofundar rumo ao avançado para quem está no intermediário. Mas tudo que eu tô fazendo ali eu chutei a estatística aqui, mas eu acho que é isso. 30% do processo. O método é 30% do processo. Eu não vou dizer para vocês que vocês vão fazer o meu método e vão atingir 2.000 de rating. Por que eu não vou dizer isso? Porque o método não faz milagre. Não adianta comprar o método, deitar no sofá ou, né, comprei o método, vou dormir e deu tudo certo. Não, precisa assistir às aulas, precisa fazer os exercícios e precisa se organizar para que isso aconteça de modo correto, né? Então 70% é você. Eu vou estar disponível para tirar dúvida, eu vou estar disponível para a gente fazer melhoras no processo ao longo dele, né? Vou estar sempre aberta para ouvir as sugestões e as questões de vocês, mas eu preciso que vocês se comprometam. O meu comprometimento está aqui, né? Todas as semanas, disponibilizando aulas, abrindo lá para a gente estar junto quinzenalmente e sempre aberta para tirar dúvidas e etc. E dando o meu melhor no conteúdo das aulas gravadas e das aulas ao vivo. Mas se não houver o comprometimento, não vai acontecer, né? Então, levar isso muito a sério. E aí, a questão aqui é também ter essa postura de quem pesquisa, de quem vai fundo, né? De quem está ativo nesse processo, né? Não é só absorver. Talvez em alguns momentos você só absorva, mas em outros momentos você vai contribuir também, né? Você vai colocar... Por isso que as aulas ao vivo elas vão ser importantes. É isso que eu comentei. Às vezes eu vou explicar as coisas de um jeito e alguém lá vai ter uma dúvida de alguma coisa que não me passou pela cabeça. Quando chega lá na aula ao vivo, você que não teve aquela dúvida, às vezes aprende mais porque eu tô respondendo a dúvida do colega. Então, a ideia é que a gente construa esse processo junto, né? As aulas estão prontas, mas o processo todo, né, essas 12 semanas, a gente vai construir junto aqui. Colocar também uma meta no final, assim, né? Que não precisa ser uma meta de, eu quero subir 500 pontos de rating durante o curso. Pode ser isso? Pode. E acredito plenamente que é possível fazer isso. Agora, a questão mas é que não precisa ser isso, né? Eu posso simplesmente, assim, eu quero daqui a 12 semanas olhar e pensar, nossa, eu realmente entendi agora como estruturar o meu treinamento para seguir daqui para frente, né? Eu tenho toda a base para conseguir agora fazer o curso lá XPTO que eu queria fazer. Eu consegui agora entender esses conceitos aqui, agora de fato vou lá fazer o curso de ataque lá da professora Nabila e entender bem isso tudo. Coloca uma nova meta, né? Agora terminei o curso, tô me sentindo bem pra disputar torneio. Pode ser também rating, como eu comentei, né? Então coloca uma meta palpável ali pra vocês. Não, eu pretendo então conseguir a cada mês eu quero subir 100 pontos de rating. Vou organizar aqui minha rotina para fazer as coisas de tal maneira e por mês eu quero ter 100 pontos de rating aqui, então ao fim do método vou estar lá com 300, 400 pontos. Beleza? Então colocar lá uma intenção para o final do curso. E uma coisa muito importante que eu não coloquei aqui, mas é se permitir errar. Se permitir perder, se permitir se estressar, se permitir desanimar e a gente tá junto. Talvez eu também erre, talvez a plataforma lá onde o curso está colocada também erre, às vezes acontece, mas a gente vai contornar junto e a gente vai seguir nesse processo juntos, né? Por isso que eu fiz questão de ter aulas ao vivo e eu fiz questão de colocar essas lives aqui, porque eu não quero que vocês comprem um curso fechadinho que você chega lá e se vire, né? Não é essa a ideia. A ideia é que a gente dialogue mesmo e vá fazendo isso conjuntamente. Eu adoro dar aulas particulares e eu adoro dar aulas em grupo e ver as pessoas ali ao vivo. A questão é que nem sempre é possível. O primeiro formato do Método Fiore foi totalmente ao vivo, mas bastante gente não conseguiu acompanhar até o final. Por isso ele não é 100% ao vivo. Mas o que a gente puder fazer de estar junto e conversar, melhor
é o formato que eu prefiro. Belezão? Estamos combinadíssimos até aqui? Então, pensando lá, né, nos princípios da andragogia, né, naquele primeiro, principalmente, na necessidade do saber, eu quero saber aí qual é a maior necessidade em fazer o curso, por que você quer fazer este curso, né, não é estou curso, este curso. E por que você quer se desenvolver no xadrez? Me contem aí no chat os motivos de vocês. Pode contar, gente, conta mesmo, vamos conversar, já falei demais. Vou dar uma descansada na voz aqui pra gente entrar nas fases do jogo. Mas me contem isso aí. Por que você quer se desenvolver no xadrez? Lembrando que tem um delay, né? A hora que eu pergunto chega pra vocês um pouquinho depois e quando vocês respondem também. Demora um pouquinho pra chegar pra mim. Torneio, fazer esse curso porque eu quero estruturar minha rotina, tenho certeza que ele vai me ajudar. Quero desenvolver minha disciplina de modo geral. Perfeito. Perfeito. E aí eu vou juntar as duas respostas. Acho que tem mais gente assistindo aí. Se quiserem mandar, pode mandar aí sem medo de ser feliz. Eu diria que esse caráter da disciplina e da rotina é essencial para quem quer disputar torneio. Porque o que acontece? E aí eu vou falar um pouco, vou trazer uma frase do meu professor de Kung Fu, que foi meu treinador quando eu era atleta do Sanda, né, o boxe chinês, que é a modalidade competitiva do Kung Fu. Ele me falava que... Talvez eu não lembre exatamente a frase, mas é porque eu acho que juntei... assimilei o conhecimento, né, o aprendizado ali, que é a prática, a minha prática é o que vai me dar a segurança no momento da competição. É o quão a sério eu levei os meus treinos. É o quanto eu me dediquei a cada treino. E aí, pra quem é atleta de alto rendimento, né, eu tava lutando lá com a seleção brasileira, o que acontece? A questão não é só os treinos. A questão é como que eu estruturo toda a minha vida para estar bem nos treinos, para que aí quando eu vou competir, eu tô bem o suficiente para a competição acontecer. Se eu perder, não é uma questão de... Não é porque eu treinei pouco, não é porque eu não tô forte o suficiente, não é porque eu não tô rápido o suficiente ou porque eu não tenho condicionamento suficiente. Eu vou perder por conta das condições. Porque às vezes a minha adversária realmente me superou, e pode ser alguma questão psicológica, emocional do momento, alguma condição do momento mesmo, mas não porque eu não treinei o suficiente. Então, a nossa prática, o nosso cotidiano, ele tem que ser o suficiente pra gente conseguir chegar lá na hora e ter essa segurança. Porque se eu não tiver essa segurança, qualquer erro que eu cometer, eu vou cair, né? Cometi um erro e eu não tenho a segurança da minha prática, eu vou achar que aquele erro ele é definitivo e eu vou perder todo o torneio por causa daquele um erro que eu cometi. Agora, se durante as minhas partidas que eu estava jogando no meu treinamento ali diário ou 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, sei lá, você já cometeu aquele erro outras vezes e soube contornar eles, a sua prática vai te dar sustentação naquele momento, nem que seja uma sustentação emocional, certo?
Então, isso, né, que o Eric comentou ali da rotina e da disciplina, ela vai te dar a base para todo o resto que você vai fazer. Pode parecer besta, mas se você dorme pouco, acorda cansado todo dia e quer disputar torneio de xadrez, não vai dar certo. A gente vai cansar a mente, vai cansar o corpo e vai cansar na hora de jogar uma partida. E aí a gente perde partida por falta de conhecimento, perde partida porque erra, perde partida porque calcula errado, né? Comete algum erro de cálculo, mas a gente perde partida por causa de cansaço também. Perde partida por causa de falta de concentração. Então, é essencial, né? Por isso que eu tô pegando tanto nisso. Talvez quem tá chegando aqui querendo, eu quero curso de xadrez com 1000 conteúdos, talvez esteja achando estranho que eu tô pegando essas 2 aulas, que é o que eu tô chamando de módulo 0, né? Para falar de questões que não são diretamente de tabuleiro. Veja que as peças de xadrez eu mostro elas lá no começo, quando a gente tá aqui, né? Aqui é o momento que a gente tá vendo peça de xadrez. Eu não tô mostrando o tabuleiro nesse momento. Por quê? Porque a gente vai ter 12 módulos de muito xadrez daqui pra frente. Mas a gente precisa ter isso tudo. Porque senão vai chegar o momento que vocês vão estudar um monte de xadrez, vão consumir todo o conteúdo, vão fazer um monte de coisa, vai chegar lá no final do curso e vai dizer: puxa, não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque eu não consegui me organizar para fazer o curso inteiro. Porque eu assisti as aulas de qualquer modo. Eu não estava realmente presente, prestando atenção. Porque eu não pratiquei exercício de tática todo dia porque eu não consegui colocar aquilo na minha rotina. Porque conteúdo tem de monte. Eu vou defender aqui plenamente que o meu diferencial é que eu acho que a minha didática é bem tranquila, né? Muita gente fala disso. Consegui entender temas complexos com você. Então, nisso eu confio plenamente. Mas esse não é apenas o diferencial do método aqui. A gente vai pensar nessa questão mais de mentalidade também. Então, é muito importante a gente pensar aqui na disciplina e na criação do hábito, né? Para quem quer jogar torneio e para quem não quer também. Porque aí, eu acho que o xadrez ele é uma ferramenta que pode ajudar a gente em várias outras coisas. Não só pro tabuleiro especificamente, mas para várias outras coisas, né? Ele vai ajudar a gente a lidar com uma série, né? A desenvolver uma série de processos mentais, mesmo emocionais e cognitivos pra gente viver, né? Então, eu acho realmente, né, que o xadrez ele tem esses benefícios todos, né? O professor ali tá dizendo que todos os benefícios do xadrez, como desenvolvimento cognitivo, me fazem muito bem. Atualmente eu quero atingir os 2000 rating como objetivo direto. Perfeito, perfeito. Isso é bem importante ter, porque aí, olha só, é muito diferente, né? Das 3 pessoas que me responderam aqui, uma quer jogar torneio. O outro quer estruturar a rotina e melhorar a disciplina. Mas já é alguém que tá super envolvido no xadrez aí, que conhece bem essa pessoa, né, Eric? A gente tá junto aí faz alguns meses já. E o professor tá falando que quer atingir 2000 de rating. Tem como eu chegar pra vocês e falar: olha só, vocês 3 aí, vocês têm que organizar o treinamento de vocês assim, da mesma forma. O que vai acontecer? Talvez pra quem vai disputar torneio, pense: puxa, mas isso aí tá leve pra mim, não tá funcionando. Pra quem quer desenvolver disciplina, vai pensar: puxa, tá pesado demais, não era bem o que eu queria. Eu não queria estudar tanto assim, na verdade. Eu queria aproveitar isso como uma ferramenta para outras habilidades. Aí o professor ali, que tá querendo também outras habilidades, mas quer chegar nos 2000, vai falar: puxa, mas essa organização de treino aí não tá compensando pra mim. Eu já tenho tanto de rating e quero chegar nos 2000. Então, para cada um, tem que ser uma organização diferente. Então, na aula passada que eu falei de organização de rotina e criação de hábitos, e a gente vai falar hoje de como estudar, como que eu coloco o estudo naquilo daí, né? Vocês têm que ter noção, o objetivo de vocês. Porque se eu quero fazer 2000 de rating, e eu não sei quanto você tem de rating agora, mas você tem que quebrar essa sua meta. Se quiser colocar aí, pode dizer, né? Não sei quanto é, mas quebrar essa meta em metas menores. Então, nesse mês eu vou estruturar o meu estudo para
ganhar 50, 70, 100 pontos de rating. Chega no final do mês, avalia, deu certo? Ah, deu certo, vou seguir o mesmo planejamento. Será? Será que porque cada 100 pontos que a gente ganha, muda o que a gente precisa estudar também. Vocês têm que ter noção disso. A gente vai falar isso lá na aula de organização do treinamento. Que é, cada nível demanda um tipo de estudo. Cada nível vai demandar de você ajustar uma fase do jogo. Não é a mesma coisa para todo mundo. Levem isso em consideração. Mas, principalmente, quantas horas eu preciso estudar por dia? Primeiro, qual é o seu objetivo? Segundo, qual é o seu contexto? Quantas horas você tem disponível para isso? Será que você consegue, entre as horas que você tem disponível, aumentar isso? Ou será que você consegue chegar no mesmo objetivo com o tanto de horas que você tem? Como que a gente alinha isso, né? Então, responder essa pergunta aqui, ela é a base para saber como é que vocês vão organizar o treinamento de vocês daqui para frente. Quantas aulas eu preciso assistir por semana para chegar em 2.000 de rating? Depende. Quanto tempo você tem e o quanto você vai assistir cada aula e conseguir fazer as ativações práticas dela. Porque só assistir não vai resolver. Então, a bateria de exercícios, ela é importante. Seguir além ainda da bateria dos exercícios vai ser mais importante ainda se você quer atingir um nível maior, né? Principalmente quero disputar torneio e quero disputar torneio assim, vencendo tudo. Então, vamos levar isso tudo em conta. Tranquilo? Mas a gente vai ter uma aula inteira de organização de treinamento para falar isso. Aqui, só para passar rapidamente, né? O que eu indico, como eu já disse, eu sou uma ótima estudante. O que é importante e eu vou indicar para vocês no momento que vocês vão estudar. Para quem puder, tem gente que vai assistir aula no intervalo de aula, intervalo de trabalho, etc, etc. Mas quem puder, tenta levar isso aqui em conta. Escolhe um ambiente que você vai estudar. Tenha água por perto. Gente, tome água, tá? Ela ajuda. Parece papo de, né, sei lá. Mas tomem água, é importante. Separem o tempo, né? Veja quanto tempo você vai colocar ali, né? Separe esse tempo na sua rotina mesmo. A postura. Ah, posso estudar, assistir aula deitado? Pode, fica à vontade, você é livre, faz o que você quiser. Mas assim, se você pega um ambiente, uma mesa, um caderninho do lado, coloca pra assistir aula, etc., o seu corpo entende que aquele é o momento que ele tem que estar ali. Agora, se o seu corpo, uma hora você deita pra dormir, uma hora você deita pra assistir Netflix, outra hora você deita pra assistir uma aula de xadrez, ele vai entender sempre que você tá ali relaxando tranquilo. E o corpo, ele vai entender, ele vai interpretar dessa maneira. Quando a gente cria um ambiente, um ritual para o estudo, ele vai entendendo que aquele é o momento que ele tem que estar presente para fazer aquilo. E ele vai ligar, né, começar a ligar ali os sensores dele para aquela atividade. Então, criem esse ritual, né, criem esse ambiente. E a postura é importante. Estabeleça limites. Tanto para você, de assim, eu já percebi que eu canso depois de 1 hora, ou menos, canso em meia hora. Faz blocos de 30 minutos. Não faz bloco de 1 hora se você vai cansar. Espalha no seu dia 30 minutos de manhã, 30 à noite, não sei. 30 hoje, 30 amanhã. Mas troca algumas atividades, se for possível, né? Mas estabeleça limites. Pra você não se passar, né? Não se tornar um processo cansativo. A gente tem que saber a hora de parar. E também estabeleça o limite para você saber que, puxa, tá leve. Se o meu limite é aqui, então eu vou passar um pouquinho. Ah, beleza, ficou confortável esse pouquinho que eu passei aqui, então eu vou passar mais um pouquinho. Ah, acostumei, né? Pode ir, inclusive em termos de dificuldade, né? Então, hoje eu faço exercício lá no chess.com, não lembro como é que é estruturado no chess.com, né? Lá no Lichess, eu faço exercício no nível fácil. Eu tenho daqui tanto tempo eu vou pro nível médio, e daí daqui tanto tempo eu vou pro difícil, né? Estabelecer também essa limite em quanto tempo eu levo pra resolver um exercício. Se tá no nível fácil, no máximo 5 minutos. Depois você pode aumentar, mas estabelece limite pra você não ficar ali horas e horas em cima de uma posição, ou pior, né? Ah, não, eu quero resolver 5 exercícios por dia. Só que daí você resolve 5 exercícios de qualquer jeito. Prefiro que você resolva um bem resolvidinho.
Então, limites, gente. E limites também, pede licença para as pessoas da sua casa. Ó, hoje, tal hora é o meu horário de estudar. Será que a gente pode, né? Tem gente que tem filho aí, filho, né, filha. Converse ali com o marido, com a esposa. Vamos fazer assim, ó, essa meia hora é minha, depois eu te dou uma meia hora, não sei. Ah, não, eu estudo agora e depois eu faço o almoço, sei lá. Criem, né, com as pessoas da sua casa esse momento de limitar também que aquele é o seu momento sagrado de estudo. E respirem, tá? Respiração não é simplesmente... É realmente lembrar de respirar, né? Não deixar a ansiedade vir. A gente vai falar disso durante o curso também, principalmente quando for falar de meditação. Mas lembrar sempre de fazer as coisas com calma, né? Dá uma respiradinha, levanta, anda um pouco. Não ficar muito tempo sentado ali comendo conteúdo. Vamos ver o que mais vocês falaram. Busco os 2000, exatamente um ano, estava com 900, evolui para 1200, mudei os estudos, 1400, mudei novamente, 1600, outra vez cheguei aos... Isso, é isso aí mesmo. A cada nível a gente vai tendo coisas diferentes, né? Se você tá no 1800, as aulas de tomada de decisão que tem no curso, elas vão ser essenciais para você, assim, vai ser o que realmente vai te dar um salto, mas a gente vai trabalhar muito com princípios também, tá? O curso está muito estruturado, não sei se você já chegou a olhar o programa lá do curso, mas ele está muito estruturado em pensar princípios. Princípio de ataque, princípio de defesa. É com isso que eu vou trabalhando, né? E aí a gente vai construindo nosso repertório, os exemplos a partir disso. Por fim, aqui, pra gente pensar, né, como é que se dá o nosso estudo pensando num estudo ativo. A gente não é simplesmente estudei, aprendi, pronto, deu tudo certo, né? Igual o videogame lá, que você tem uns joguinhos, né, que você coloca lá, tipo o The Sims, né? Você coloca ele pra desenvolver carisma, daí ele fica lá... Gente, eu jogava The Sims há sei lá quantos anos atrás, tá? Então não me julguem. Eu nem sei como é que é o The Sims atualmente. Mas ele fica lá na frente do espelho fazendo caras e bocas, né, falando, e daí sobe a barrinha lá da carisma, né? Não é assim que acontece o estudo na vida real, tá? A gente tem 4 fases do estudo. Uma, que é a fase de fato de estar presente, estudando, tomando consciência. Ah, beleza, aqui tá, assistir a aula e etc. A segunda fase é a prática, é o teste. É errar e acertar, é testar o que tá acontecendo ali, são os exercícios que a gente vai fazer. E aí... As adaptações. Fiz o exercício, errei, volto, assisto a aula, blá, 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 faço de novo e vejo se eu consigo entender o que está acontecendo. Então, essa é a segunda fase, a gente praticar, colocar, né, em teste mesmo, né, e ver onde a gente erra e no que a gente acerta. Depois, a gente vai passar para a terceira fase, que é a fase que vocês vão fazer sem mim já, a cada semana, e eu vou indicar formas de fazer isso. Por isso, a gente vai ter quase, não vou dizer todas as aulas, mas tem aulas que são, que tem dentro dos módulos, né, tem várias aulas, e vocês devem ter visto lá, né, eles estão separados por pequenas aulas. Vai ter aula de pesquisa. Por quê? Para ensinar como que a gente pesquisa para estudar cada parte do jogo também. E aí, precisa comprar livro? Não, mas se quiser comprar, legal. Mas tem um monte de recurso na internet mesmo, a gente vai aprender a mexer neles. Que é a ideia de estudar, né, revisar, a gente ir atrás mesmo de novas... na parte de aprofundar, né, ir além do que tá ali e revisar também, assistir a aula de novo. E aí eu coloquei o ensinar porque a gente aprende muito ensinando. Então, tem irmão mais novo, tio, pai, tia, mãe, enfim. Se puder ensinar pra alguém, legal, né? Se não, ensina pra você mesmo. Faz essa prática também, a gente aprende muito ensinando, que é aquela ideia de explicar pra você mesmo como é que segue, né? Como é que faz. A quarta fase do estudo, tão importante quanto saber jogar bem uma abertura, é descansar. Quando a gente descansa, é quando de fato o nosso cérebro assimila as questões, né? Quando a gente... É aquela ideia de estudar antes de dormir para fazer prova no dia seguinte, né? É ali que ele vai fazer conexões, né? É preciso descansar. Tem gente... Eu não sei se vocês já ouviram falar no termo de overtraining,
que é quando a pessoa, por exemplo, vai muito para academia, ela não coloca sessões de descanso corretamente, né, ali suficiente, e aí ela vai treinar e o corpo não dá conta de treinar, né, ela entra no processo de overtraining, né, ela passou do limite de treino. Xadrez também leva para overtraining. Eu já tive aluno que... o The Sims continua assim, obrigada por terem me informado, né? Xadrez também leva overtraining. Eu já tive aluno que estudava não sei quantas horas por dia, chegou um momento que começou a perder um monte, me mandou mensagem desesperado, o que está acontecendo? Eu perguntei quanto você está estudando, quantas horas por dia, etc, etc. Overtraining. Então, para tudo, descansa, vamos diminuir isso, depois a gente recomeça, né, rever o caminho. Então, descanso é tão importante quanto as fases anteriores. E aí eu falei, né, uma ideia aqui de ver qual é o tempo que você se mantém concentrado numa atividade e faça blocos. Eu indico de início ali, para quem puder, para quem não puder faz menos, tá tranquilo, não tem problema. Pelo menos blocos de 30 minutos. Estuda 25, para 5, retoma, enfim, né? São 25 minutos mesmo de concentração, absorver e questionar. Beleza, podemos entrar na parte aqui das fases do jogo, do que a gente vai fazer em cada fase de jogo. A gente vai passar aí um tempinho, hein? Já passamos, aliás. Vou até dar um aviso ali para as pessoas no grupo. E aí a gente vai entrar nessa parte das fases. E bora lá, então. Bom, como vocês sabem, a gente, né, cada fase tem um princípio, tem uma forma diferente de jogar. A gente vai separar o xadrez em 3 fases, mas dentro dessas fases tem elementos diferentes, né? Então, prioritariamente é abertura, meio jogo e final. A abertura são aqueles 10 ou 15 primeiros lances ali. O final é aquele momento que a gente já trocou as damas, ou talvez a gente já tá com menos peças no tabuleiro, né? Então vão ter princípios diferentes. E o meio jogo é a fase mais extensa, é onde a maioria das coisas acontece. Como que a gente estuda a abertura, então? A gente vai pensar em... a gente não decora lances de abertura. Grava, né, na testa, faz um cartaz. A gente não decora lances de abertura. A gente entende para que cada lance serve. A gente precisa entender por que cada peça é colocada, né? Por que aquele posicionamento ele se dá daquela forma. E então, sem decorar. E aí, tem uma estratégia de ensino que se chama elaboração interrogativa, que é uma ideia da gente se auto-questionar. Então, você vai se realizar umas perguntas, né? Por exemplo, começou com E4. Por que essa abertura começa com E4? Qual é o fundamento do E4? O que acontece quando a gente joga E4? Vou responder isso lá na aula de abertura. Por que eu faço nessa abertura, eu faço rock grande e não rock pequeno? Enfim, a gente se questionar mesmo, passar por esse processo da elaboração ali interrogativa, de se questionar a cada lance. A gente pode pensar também quais seriam os melhores lances em cada sequência ali, né? Tá, beleza, fiz aqui esses 3 lances. Quais são as possibilidades? Se eu faço o lance X, eu entro na variante tal. Se eu faço o lance Y, eu entro em outra variante. Se questionar por quê, né? Por que eu vou escolher isso ou aquilo? Ter esses questionamentos. Então a gente vai buscar o posicionamento das peças, tentar entender os principais golpes táticos. Isso é importante. E os planos de cada abertura. Eu preciso saber o que eu faço depois que eu termino a fase de abertura. Tá, beleza. Coloquei meu rei em segurança, desenvolvi as peças, dominei o centro. O que eu faço agora? Terminou lá os lances que eu decorei lá, né? Que eu espero que vocês entendam e não só decorem. O que eu faço agora? Isso é entender plano. Como é que eu vou entender plano? Principalmente estudando partidas de modelo. Então a gente vai ver lá como é que pesquisa isso, como é que chega em cada uma delas.
mas como é que pesquisa mesmo, né? Faz a pesquisa pela abertura ou pelo jogador, enfim. Mas é por partidas modelo. O que eu indico também? E aí, aqui só, hein? Pode jogar Blitz quando estiver aprendendo uma abertura nova. Antes disso, eu recomendo que vocês tenham um repertório de longo prazo. Então, aprende lá uma abertura de brancas, uma de pretas contra peão do rei, uma de pretas contra peão da dama e outras coisas, e joga elas até se esgotar. Por quê? Porque você vai cair em posições diferentes e você precisa entender as possibilidades que ela vai te levando. Você precisa se aprofundar na abertura. Por isso que a gente fala de repertório de abertura e não lances de abertura, né? Conceitos somente, né? Tem um repertório de abertura. E aí, tô aprendendo a abertura nova lá, pode jogar Blitz, porque o que vai acontecer? No Blitz, você joga lá uma partida de 3 minutos, por exemplo, você em 6 minutos, né, 3 para cada jogador, você consegue entender o que tá acontecendo. Eu nunca joguei essa abertura antes, joga lá várias partidas de Blitz, que você começa a automatizar os processos dos primeiros lances, né? Aí depois vai para as partidas mais longas, porque se você for jogar a partida mais longa somente para aprender ali o teu repertório, você vai ter que gastar mais tempo para fazer isso. Então, nesse período inicial ali de aprendizado do repertório, pode jogar bastante Blitz para conseguir vivenciar com mais chance, né, várias vezes ali o que para onde a sua abertura leva. E aí depois estuda as partidas de Blitz, aprofunda e aí vai para as partidas de 10, 15 minutos online, né? Ou pro xadrez pensado mesmo mais longo. Beleza? Então, partidas de modelo é a nossa principal questão aqui. Onde que a gente vai buscar partidas de modelo, então? Primeira questão, a gente vai pensar alguns sites, né? O chess.com tem uma parte lá de abertura, que se vocês buscarem uma abertura específica, ele vai dar algumas partidas com ela. O Lichess tem um explorador de abertura, se eu não me engano, é lá na aba ferramentas. Lá no e-book que tá lá nos extras lá da plataforma, tem um e-book que eu construí sobre o Lichess. Então, lá eu explico, se eu não me engano, tem um explorador de aberturas lá também. Qualquer coisa me mandem mensagem perguntando, mas você consegue buscar várias partidas por lá. O chessgames.com você consegue buscar pelo ECHO, que é o código da abertura, né? Ali que tem a ver com a é o código da abertura na enciclopédia de aberturas de xadrez. Então vocês já devem ter visto, eu sempre quando eu posto uma partida, né, no meu tabuleiro ali e tal, eu coloco partida do fulano de tal contra o fulano de tal, no ano tal, e aí entre colchetes eu coloco um número lá, né? Aquele número, ele corresponde à abertura que foi jogada. Então, por exemplo, A10 é inglesa, quase todas as aberturas do código B são sicilianas. Ali o C50 e poucos é italiana, C60 Rui Lopes. Então, né, as aberturas têm um código. Lá no Chess Games, você pode entrar lá, chessgames.com, ele vai pedir lá ECHO, você coloca o código da abertura. Onde que eu encontro o código de abertura? Se vocês procurarem lá no Google ECHO, aberturas xadrez, você vai encontrar várias listas disponíveis. Tranquilinho? Então, é assim que a gente... Isso aqui, forma básica de procurar partidas de modelo para estudar abertura. Lá no curso, a gente vai aprofundar isso. Vai ter uma aula só de pesquisa de aberturas. Se tiver dúvidas, mandem aí. Tática. Como que a gente estuda tática? A tática, ela diz respeito à prática. Né? Até rima aí as questões para vocês não esquecerem. Então, pra gente aprender tática de fato, precisa praticar muito. Primeira coisa, conhecer os temas. Então, passa lá um dia fazendo, né, o que a gente chama de prática em massa. Pega um tema tático específico e faz, 30 exercícios de desvio naquela semana, ou sei lá, né, mais. Fazer 10 por dia, né, estudar 3 vezes por semana, não sei. Mas enfim, pega um tema e vai nele até o fim. O que eu recomendo?
iniciantes, mas também os intermediários que nunca fizeram isso, baixa um aplicativo chamado Mate em 1, é um aplicativo gratuito, e esgota, mas zera aquele aplicativo lá, zera total, assim. Ele deve ter uns, sei lá, 300, não, acho que ele tem mais, não vou lembrar quantos exercícios de Mate 1 ele tem lá. Para que serve? Para você pegar aquele padrão e ficar com ele na cabeça, você nunca mais deixa passar o Mate 1. Aí quando você tiver na partida no mate 4, você vai olhar pra posição e falar, eu acho que tem mate se a minha dama aparecer lá em H7. Como é que eu chego lá? Daí você vai fazer o cálculo retroativo e aí você encontra o mate em 4. Mas por quê? Porque você conhece o mate em 1. Então, estudar os temas táticos, né? Desvio, atração, ataque duplo descoberto, cheque duplo, sobrecarga, todos os temas táticos possíveis, passa lá um tempo em cima deles, né? Depois que eu fiz isso, conheci todos os temas, o que eu vou fazer? Prática intercalada. Já tenho conhecimento dos temas táticos básicos, eu vou fazer eles de forma intercalada, sem saber o que está acontecendo. Então, o que você vai fazer? Vai olhar lá para o livro, para um aplicativo, para o site que você escolher e vai simplesmente resolver o exercício sem ter escolhido quais temas que vão aparecer ali, né? Para isso, o que você precisa? Ter um método de cálculo. Então, ter um método de cálculo é muito importante ali para você saber como que você vai buscar o tema na posição. A gente vai ter métodos de cálculo, tem uma aula em cada curso de método de cálculo e organização de cálculo, né? Um específico de tática e tem também os métodos de tomada de decisão posicional. Tática é uma prática cotidiana. Eu sempre brinco que ela é o cereal do enxadrista. Então, naquela ideia, né, do comer o cereal para ficar fortinho, vai também fazer, tipo, todo mundo fala, né, tipo ir pra academia. Não adianta você ir na academia um dia, fazer 8 horas de exercício, ficar um mês sem ir. Não vai ter benefício nenhum. Tem que ir todo dia ou, sei lá, 3, 4 vezes na semana. E aí, é claro, o que eu indico? De sites ou aplicativo, chesstempo.com, chess.com, lichess.org, todos têm aplicativo para baixar. O aplicativo que eu falei, Mate 1, e tem os aplicativos do Chess King. Vocês encontram também o CT Art, que é o aplicativo indicado aí para temas táticos. Tudo certo? Vamos passar aí os guerreiros que ficaram até esse momento, né? Estratégia, diferente da tática, a gente aprende por conceitos. Claro que tem a parte prática, claro que a gente precisa fazer ativações, é claro que a gente precisa de exercícios, mas principalmente é conceito, ela é mais do campo do abstrato, né? Você precisa entender o conceito e o porquê da importância dele, né? Então, é uma coluna aberta, uma diagonal aberta, o par de bispos, peão dama isolado, né? São conceitos, a gente precisa entender o que ele é e como que eu jogo com aquilo, né? Por que é importante também, né? Por que eu preciso dominar uma coluna aberta? Então a gente aprende por conceitos. Aí a gente pode pensar em aprender um conceito por semana, um conceito por semana melhor do que um por dia, né? Mais um por sessão de treinamento, enfim. Mas é por conceitos. E por análises de partidas. Então, livros de análises ou mesmo lá no chessgames.com. É que no Chess Games vocês vão pegar as partidas e elas vão estar sem comentário. Pode ser interessante você tentar analisar ela, legal. Mas pegar um livro de análise de partidas também é legal, né? Que é o que a gente vai fazer nas aulas. A gente vai ter análises comentadas de partidas. Então é interessante para ir aprendendo os conceitos de estratégia. Também funciona por padrões. Então, como eu falei, né? Peão dama isolado. Como que eu jogo contra um peão dama isolado? Ou como que eu jogo com o peão dama isolado? Tem alguns padrões, né? A gente pode pensar, para estudar a estratégia, a ideia da autoexplicação. Então, eu pegar, por exemplo, uma análise de partida, analisar uma partida e tentar me explicar por que tal coisa aconteceu, né?
Então eu vou gerar uma explicação para entender como que o jogo aproveitou aquele tema, né? Ah, aqui ele usou a torre na coluna aberta e aí ele invadiu a sexta fileira. Isso fez com que ele criasse um peão passado e isso foi determinante para a partida. Então, na conclusão da partida, que eu indico que vocês sempre tirem uma conclusão nas partidas, na verdade, torre D6 foi o lance decisivo para a partida se desenrolar e ele converter a vantagem dele, né? Se explica, né? Por que isso aconteceu? Porque daí quando ele entrou lá aconteceu tal coisa. Então fazer essa explicação ali, né? Ou, daí eu fiz isso, e aí o adversário fez isso, e aí a partida se desenrolou de tal maneira, e aí devido à pressão dele ali na aula do rei, chegou o momento tático que surgiu lá uma combinação com um sacrifício de torre levando pro checkmate, sei lá. Então tentar entender, né, como o que é o conceito, o que ele fez naquela partida, né? O que ele proporcionou desde o momento em que apareceu aquele conceito ali, né? O que ele proporcionou do desenrolar da partida. Beleza até aqui? Qualquer coisa mandei no chat, tô sempre de olho. Final, né? O final do jogo. Aqui entra a parte... como é que fala? Polêmica. Vocês vão ver gente falando, treinadores falando, não tem que estudar final, nada a ver estudar final. E tem gente que vai falar, meu Deus, estudem final, vocês não podem deixar de estudar final, é a parte mais importante, você nunca vai ser um bom enxadrista se você não estudar finais. O que eu acho? Final ajuda a gente a melhorar o nosso cálculo. Final ajuda a gente a compreender a coordenação entre as peças. Finais ajudam a gente a entender a geometria do tabuleiro. Então tem que estudar. Precisa gastar horas e horas em cima deles? Não. A não ser que você, dependendo do nível que você está, né? O colega ali que está ali chegando nos 2000 tem que pegar já um pouquinho mais de finais aí. Embora muito provavelmente que os seus jogos ainda não estejam se decidindo totalmente nessa fase. Mas o final também funciona por padrões, então a gente precisa entender ali, né? Por isso que a gente fala de finais elementares, né? Entender ali como é que é o final de bispo contra cavalo, o que acontece no final de damas e peão, né? Entender os finais ali, as formas como eles se dão, né? Aqueles finais que tem um princípio por trás dele, né? E a gente vai pensar naquela mesma ideia da autoexplicação, né? Tentar se entender e da prática em massa. Então eu vou até colocar aqui, ó. Esse site aqui, ele tem uma série de exercícios só de finais e ele é gratuito. Então você entra lá e pega o final que você quer praticar e faz a prática loucamente, né? Faz até se esgotar, volta, repete, faz de novo, porque tem coisa que é de repetição, mas tem coisa também que se você entender o princípio, você vai dar conta na partida, né? Então, o cálculo ele vai acabar ajudando, inclusive na parte do final, e estudar meio jogo ajuda no final, assim como estudar final também ajuda no meio jogo. Anotaram aí o site? Se não anotaram, depois eu mando lá no grupo. Tem também a ideia de técnicas de finais, né? A gente entender que a gente vai ver isso no curso também. Na parte dos intermediários, dos iniciantes a gente vai trabalhar mais os elementares, dos intermediários vai para os elementares e um pouco de técnica. A gente precisa entender algumas questões de técnica de finais, né? Então, melhorar peças, né? Não se apressar, a ideia de ativar o rei, né? Tem uma série de questões técnicas pra gente trabalhar aí nos finais. E o site aí do Chess Endgame. Análise de partidas, que é uma das questões mais importantes e a gente vai começar, os intermediários vão começar com uma aula de análise, os iniciantes a gente vai passar primeiro por outros conceitos para daí chegar na análise. Por quê? Porque
Para eu fazer uma boa análise, eu preciso entender bem de tudo, né, todas as outras fases que já foram comentadas, porque aí eu vou saber avaliar a posição. Por outro lado, se eu tenho um checklist de análise, ele me ajuda a entender o que é que eu preciso estudar. Ah, tá, eu percebi tal coisa na posição e eu não sei o que fazer com isso. Bom, volta lá e estuda aquele tema que está ali na sua análise. Mas você precisa ter um checklist. A gente vai falar do checklist lá no curso, né? Então, ter um checklist de análise. Em geral, são 5, dá para pensar 5 temas, né? Segurança do rei, estrutura de peões, questão material, né? Desequilíbrio material e atividade das peças. E aí tem um checklist de tática também, se for uma posição tática. E aí, praticar a avaliação com várias partidas. Então, volta lá no Chess Endgame, procura partidas lá, ou no Lichess, enfim, e sei lá, hoje eu vou lá no lance 23. Como que tá a posição? Analisa, depois pode, sei lá, abrir lá a engine e comparar, puxa, acertei que as brancas estavam melhores nessa posição, mas por quê? Por causa disso, daquilo, né? Então, fazer essa avaliação com várias partidas. A gente vai pensar de novo, vai pensar nessa ideia de um planejamento, né? De uma avaliação mesmo, planejamento no sentido de avaliei, percebi o que está acontecendo e aí eu planejo o que eu vou fazer a partir dali. Então, a gente consegue organizar as posições, pensar, né, nessas posições de xadrez para avaliar e indicar quem que tá melhor e por que que tá melhor. É assim que a gente vai estudar a análise. Pega muitas partidas e analisa, né? A partir do checklist lá, conforme você for... Quanto mais você fizer isso, mais tranquilo, mais rápido esse processo vai se dar no meio da partida. Quando você perceber que você precisa analisar, e a gente vai ver, né, quais são os momentos de análise, você vai conseguir olhar isso com mais rapidez, né? Então, o treino pode ser lento, o treino pode ser devagar, o treino pode ser tranquilinho, porque você aprofunda, vai com tudo nele, na hora da partida, isso vai quando você for para as partidas, com o tempo vai automatizando. Beleza, gente? Quem aguentou aí até o final, quase uma hora e meia de live, tem muita coisa ainda para falar sobre todos esses temas. A gente vai aprofundar todos eles lá no curso. A gente vai... como eu comentei, a minha ideia é que vocês saiam do curso sabendo como estudar cada fase, né? De forma... não só com um caminho possível, mas de tudo que eu falei ali dessas fases. Tem várias possibilidades, né? Então, o próprio estudo de aberturas ali por partidas de modelo tem várias formas de se fazer isso. A gente vai ver isso no curso. Mas, principalmente, o principal que eu queria da aula de hoje é que vocês fossem se familiarizando com alguns conceitos, fossem entendendo os princípios do estudo ali para vocês... Quando as aulas chegarem, vocês já terem organizado aquilo que eu comentei ali, né, do ambiente, etc, etc. E terem entendido como que o curso está estruturado, então, para saber se o curso é para você mesmo. Se tiver dúvida, me manda lá no grupo de WhatsApp. Pode mandar, assim, se for algo mais, sei lá, mais... não sei, tô com vergonha de mandar para todo mundo. Manda no privado, não tem problema. Mas às vezes mandando lá no grupo pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? As inscrições vão estar abertas até domingo. Acho que até domingo, porque eu tava pensando se eu deixava pra segunda-feira. Me avisem se alguém precisa pra segunda-feira, tá? Mas é que eu quero finalizar porque segunda-feira começa o curso mesmo, né? Vou liberar as aulas. E aí eu quero já disparar lá os formulários para os 10 primeiros de cada turma para poder passar a planilha de treinamento para todo mundo começar o curso já com a planilha organizadinha, né? Então, para isso eu preciso fechar as inscrições. Me mandem, então, qualquer questão que vocês tenham. Se tiverem dúvidas aqui também sobre o conteúdo da live, pode mandar. Tem um tempinho ainda pra gente conversar.
E no mais eu vejo vocês lá dentro, né? O Eric já tá lá dentro, já tá devidamente inscrito. Então, vou puxar, hein, Eric? Agora você me contou que você quer disciplina, vixe. Mas vai ser tranquilo, né? Então, alguma questão? E os princípios também, né, para vocês saberem aí como que a gente se motiva para estudar e não largar no meio do caminho, né? Mas eu vou puxar todo mundo, com certeza. Ah, vai ter também. Tem desafios dentro do curso, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem desafios e tem premiação, né? Primeiro lugar vai ganhar uma aula particular comigo, segundo lugar ganha mais partida analisada, vai ganhar um curso da biblioteca. Então, tem desafios para vocês se manterem motivados também. Legal, muito massa. Se não tiverem questões, a gente encerra por aqui e continuamos o nosso papo lá no WhatsApp, tá bom? Uma boa noite para vocês, bom final de feriado. Se quiserem rever, a live fica disponível até domingo. E depois vai lá só para a área de membros do método. Fechou? Então, valeu, espero encontrá-los todos lá dentro. E até mais. Boa noite para vocês. Ou bom dia, boa tarde para quem tá na gravação. Valeu, gente!